Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje vamos dar início à terceira aula do segundo bimestre, tá bom? Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Hoje trataremos do assunto, né, que são os efeitos dos moderadores de apetite no organismo e atividade física, tá? Com a mudança de ritmo na rotina das pessoas, que hoje em dia é marcada por uma verdadeira correria em função de trabalho, família, estudos e lazer, né? Com isso, muitas pessoas, né, não estão conseguindo encontrar tempo para manter uma alimentação balanceada e saudável, né? Optando pelos alimentos fast foods, né? Além de não conseguir encontrar tempo também para as práticas de exercícios físicos. É, é por isso também que o sedentarismo, né, e consequentemente a taxa de obesidade, tem se tornado dois dos maiores problemas de saúde do século, né? Na aula anterior a gente viu o estudo mostrando, né, os dados, né, das mortalidades causadas pelo sedentarismo, né, e pela obesidade, né? Somando a tudo isso, ainda o desejo de manter um corpo bonito, né, os moderadores de apetite têm se tornado nos últimos anos uma das drogas mais utilizadas, né, sendo visto como um dos modos bem mais simples para eliminar as calorias em excesso, né? Ou seja, as pessoas estão optando por consumir, né, esses moderadores, né? Eu vou falar mais à frente sobre a composição deles, e estão deixando de praticar o exercício físico como sua principal atividade, né? Estão deixando de ter uma alimentação saudável, equilibrada. Então, para suprir, né, esse problema que elas estão tendo, elas acabam utilizando esses moderadores, né? Muitos deles acabam que prejudicam a saúde, muitos deles são manipulados, né? São farmacêuticos, né? Algumas pessoas optam também pelos aqueles naturais, né? Que são chás e etc. Mas muitas pessoas estão optando por esses moderadores, certo? Né? De quais substâncias são compostos os moderadores de apetite? Né? Os moderadores de apetite ou anorexígenos, né, como também são conhecidos, são medicamentos feitos à base de anfetamina, né? É uma droga. A sua finalidade é de causar a falta de apetite, por isso é um remédio tão solicitado por aqueles que a desejam emagrecer, né? Ou seja, esse cérebro ele age, né, ele tem sua principal função no cérebro. Então ele afeta a causa da fome, né, por exemplo, apetite. Então ele vai lá naquele hormônio, né, que ativa a fome no nosso organismo e acaba que ele regula ele para não estar solicitando nosso corpo sentir fome, né, causando um, como eu posso dizer, aquela, como é que eu posso dizer, tem uma palavra certa para usar, sensação de saciedade, isso, sensação de saciedade. Então a pessoa não sente fome, né? Porque ela está satisfeita. Ela está sentindo, né? Que o cérebro manda, a anfetamina age no cérebro, e ela manda aquele comando que o corpo está satisfeito, não está sentindo fome, não está precisando se alimentar para repor os nutrientes, certo? Né? Além da anfetamina, que tem efeito estimulante, né, são compostos químicos que visam a diminuir a ansiedade, né, como a fluoxetina, por exemplo. Né. Além das duas substâncias mais comuns, né, que é a fluoxetina e a anfetamina, há ainda outras como a fentermina, a subitramina, a deutilpropiona e a fendiometrazina e a benzfetamina. Tá? São nomes bastante incomuns, né, que são compostos químicos, que também são usados nesses compostos químicos que são moderadores de apetite. Né? Os mais comuns, né, como eu disse aqui, que é a fluoxetina e a anfetamina. Né? O que é a anfetamina? Né? Vamos adentrar um pouco mais sobre esse assunto. A anfetamina é uma substância que traz uma falsa sensação de bem-estar e disposição, ou seja, ela é momentânea. Então a pessoa ingere, né, a anfetamina, aquele composto químico, e em poucos minutos ela vai estar com bem-estar e disposição que ela não estava, né? Do nada, aquele medicamento é como se fosse mágico. Enquanto, na verdade, ela causa dependência e diversos efeitos colaterais negativos para o corpo e o cérebro. Ou seja, a pessoa ingere o farmaco,
né, que é composto de anfetamina, ela vai se sentir muito bem naquele momento. Porém, essa sensação vai acabar. O que que ela vai buscar? Vai querer mais e mais. Então, a ingestão desses medicamentos acaba sendo sem moderação. Então, ela perde o controle por buscar mais e mais sensação de bem-estar e disposição e acaba consumindo muito, certo? Segundo tópico aqui, quando o seu uso é controlado por aplicação farmacológica, né, a anfetamina não apresenta risco significativo. O problema está no consumo exagerado dessa substância, ainda mais quando em suas versões modificadas, né? Ou seja, tem gente que aumenta a dose, né? Tem gente que aumenta o consumo diário por mais vezes, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquele velho ditado, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, às vezes, uma pequena dosagem é usada para curar, mas se aquela dosagem for usada em excesso, ela acaba prejudicando, certo? Virando um veneno para o nosso corpo. Como funcionam os moderadores de apetite no organismo? Né? Como já dito anteriormente, esses medicamentos anorexígenos possuem substâncias químicas cuja função é diminuir a fome. Né? Então, sua principal função utilizada é para diminuir a fome. Então, a pessoa não está saciada, a pessoa está com bem-estar, ela não vai sentir fome, certo? Essas substâncias, quando ingeridas, transmitem ao cérebro a mensagem de que o organismo já está saciado, né? Então, o cérebro transmite essa mensagem de saciedade para o corpo todo. Então, como eu disse anteriormente, o cérebro, que é o principal ativador das funções, ele vai mandar o comando. Nosso corpo vai receber. Nosso corpo recebendo, ele vai obedecer todos os comandos que o cérebro manda, né? Então, onde a anfetamina, onde esses medicamentos agem? No cérebro, que é o principal, a função principal, né, que dá todos os comandos para o nosso corpo. Então, se ele diz uma coisa, nosso corpo vai obedecer. É automático. Quando o corpo para de ingerir mais calorias, o organismo então passa a utilizar como fonte de energia as calorias já existentes no corpo, geralmente estocado em forma de gordura, né? Então, ele começa a queimar as gorduras do nosso corpo. Isso é um ponto positivo, certo? Mas ele está fazendo de maneira totalmente errada, que é usando um medicamento. Não é forma natural, né? A pessoa está deixando de ingerir o alimento principal como fonte de energia, né? Para estar consumindo ali a secundária, que seria a nossa gordura, né? E com isso também vai os músculos, certo? Os músculos também acabam se degradando para se tornar em proteínas. Então, as pessoas que consomem esses medicamentos ficam magras e também ficam magras de uma maneira muito totalmente não saudável, porque os músculos também estão sendo se tornando energia. E esse processo se chama degradação muscular. Então a pessoa fica muito magra, a pessoa fica com aquela aparência totalmente desnutrida, né? Falando também que o mal que faz tudo isso é causado pelo medicamento. E a saúde nossa saúde das pessoas que acabam consumindo, né, é, é totalmente afetada diretamente por conta desse medicamento e elas futuramente ou presentemente já começam a sentir todos os efeitos colaterais, certo? No início, é possível perceber uma ligeira perda de peso, né? No entanto, a tendência é que o corpo venha a se acostumar com o remédio e comece a ignorar os impulsos produzidos pela substância, né? Dessa forma, o apetite da pessoa volta a ser como era antes e o organismo volta a reter calorias em excesso, né? Criando um efeito famoso sanfona, certo? Então, nosso organismo possui um mecanismo, nosso organismo possui um mecanismo de quando a gente começa a ingerir certa substância, a acostumar com aquela substância. Então, aquela dosagem que a pessoa usava, com o tempo não vai ser mais eficaz, certo? Então, ela acaba consumindo em excesso ou aumentando a dosagem, o que acarreta o problema com o decorrer do tempo, né, se agravando. Então, esse efeito sanfona, como podemos ver aqui na imagem, né, uma pessoa obesa na esquerda, ela se torna magra, né, na imagem da direita, porém, com o passar do tempo, ou o medicamento não vai fazer mais efeito, ou ela para de usar,
né, ela volta para onde ela estava, naquele estágio inicial de quando ela estava obesa. Então, ela acaba de novo optando por usar esse medicamento, né, e ela emagrece e depois fica obesa. Isso é um efeito sanfona. Com o tempo, isso vai causar vai ser muito prejudicial para a saúde dessa pessoa, certo? Ela nunca vai estar satisfeita, porque os resultados não são permanentes, certo? Quais são os possíveis efeitos colaterais desses medicamentos no organismo, né? Assim como a grande maioria dos medicamentos comercializados por todo mundo, os moderadores de apetite também contam com os possíveis efeitos colaterais, né? Primeiro é dores de cabeça, irritabilidade, alteração no humor, depressão nervosa e etc. Então, toda aquela estrutura emocional da pessoa é prejudicada por conta do uso desses medicamentos, certo? Então ela nunca mais terá aquela sensação de uma pessoa, vamos dizer, saudável e normal que não utiliza nenhum medicamento, né? Vai ter efeitos colaterais que vai prejudicar até o dia a dia dela, vai prejudicar a socialização dela com outras pessoas, né? Altera o sono, altera o humor, tem depressões nervosas, são crises, né? Que do nada acabam acontecendo sem a pessoa esperar aquilo. Então é muito prejudicial, né, para o dia a dia da pessoa, né? Tanto para o organismo quanto para a vida dela, para o cotidiano, para o serviço, os estudos e etc. Então utilizar essas substâncias, né, acarreta vários problemas, não só para o corpo, certo? Além desses possíveis efeitos colaterais, né, como esses moderadores de apetite são compostos por substâncias químicas, eles podem causar dependência, certo? Então, como qualquer outro fármaco, é uma droga, né? Então, ela vai causar dependência química porque a pessoa vai buscar, né, aqueles efeitos que ele causa, né, que seria o que? Emagrecer. Então, a pessoa fica dependente daquilo, né? Seja fisiologicamente ou seja mentalmente, né? A pessoa vai colocar na cabeça dela que ela só vai emagrecer, né, se ela utilizar essa substância. E ela vai utilizar, vai fazer efeito, mas como o efeito sanfona, como foi explicado anteriormente, ela vai voltar a engordar, né, se parar de usar. Ou se não manter uma alimentação equilibrada, etc. Né? São vários fatores que influenciam. E acaba que a dependência vem disso, certo? De ela querer sempre ter aquele mesmo resultado sempre, sendo que eles nunca vão ser permanentes, né? São temporários. E a dependência vem disso, certo? Ela vai buscar aquilo, né? Ela vai achar, mas depois vai sumir, né? De uma maneira mais simplificada. E aquele ciclo vai sempre se repetir, né? É assim que causa a dependência, né, química de qualquer substância. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para essa terceira aula, tá? Vou precisar que vocês pesquisam sobre o seguinte tema: dependência química, prevenções e tratamentos, tá? Esse trabalho vai ser diferenciado, eu vou precisar que seja imprimido, tá? De acordo com as normas da ABNT, tá? Capa, contracapa, referências, etc. Tranquilo? Podem deixar guardado, assim que retornar às aulas eu vou estar conferindo, tá? E em seguida eu preciso que vocês transcrevam todos esses tópicos da videoaula para o caderno, tá? Para futuros estudos. E também eu vou deixar uma apostila com conteúdo mais completo sobre esse tema, tá bom? Para vocês estarem fazendo revisões. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no fórum. E até a próxima aula. Bons estudos!